Fala rapaziada, mais um vídeo pro canal aqui do Alan React. Nesse vídeo aqui eu trago um corte para vocês do Globo Esporte Bahia, falando sobre essa derrota que o Bahia sofreu para o Fortaleza por 3-2 dentro da Fonte Nova. Um time estava chovendo muito, um time que está precisando ganhar, chegar na Libertadores, não pode vacilar dentro de casa, até porque o Bahia não consegue ganhar fora de casa. Já tem muitas derrotas fora de casa. A última vez foi um empate que o Bahia conseguiu fora de casa. O resto é tudo derrota praticamente. As vitórias que teve foram no começo do campeonato. Então, hoje o Bahia não consegue mais pontuar fora de casa. Com isso, houve questionamento também de Everton Ribeiro não ter jogado de primeira, porque Everton Ribeiro mudou a história do jogo, ele entra sempre está mudando, e porque ele não está jogando titular, o pessoal repercutiu bastante aqui. Vamos ver nesse vídeo. Se liga isso aí, tamo junto. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Vamos nessa. Repórter diz: falar de Bahia e Fortaleza, 39 mil tricolores suportaram uma chuva danada, mas saíram frustrados da Fonte Nova. Era um jogo para vencer e se manter no G5. Uma derrota em casa para um time que está na zona do rebaixamento, nunca está nos planos. A marcação como um todo, muito frouxa. Fomos acordar para o jogo no segundo tempo. Segundo tempo, sim. Segundo tempo, mas para que nós temos que passar por um primeiro tempo ridículo como esse para a gente viver o segundo tempo? O Fortaleza fez o que nem Palmeiras e Flamengo conseguiram: derrotar o Bahia na Fonte Nova, um dos melhores mandantes do campeonato. Caiu diante de quase 40 mil pessoas. O problema é um primeiro tempo muito ruim, passivo, marcando a distância com o olho. Foi uma noite chuvosa, de gramado pesado e novidades em campo. Juba de volta da seleção. E Caio Alexandre, recuperado de lesão após 3 meses fora do time. O Bahia começou melhor com Eric Puga, obrigando o Breno a fazer uma grande defesa. O pesadelo estava nos contra-ataques. O uruguaio Vareiro fez de tudo. Aos 10 minutos, teve um gol anulado por impedimento. Sem pensar muito, o Vareiro no meio de 3 defensores do Bahia e consegue a finalização, fez o gol, mas estava impedido. Aos 23, acertou o travessão de Ronaldo. Arrancou o Vareiro por dentro, Vareiro na trave! Aos 29, abriu o placar. Guerreira deixou Juba no chão, cruzou e Vareiro completou. 1-0. Do Fortaleza! O cara tá cheirando a gol! E de novo o Vareiro pro fundo das redes! Logo depois, o tricolor cearense surpreendeu de novo. Herrera ampliou. 2-0. Herrera, camisa 80! Pra enlouquecer o torcedor do tricolor cearense! Na raça, na vontade de um time que se recusa a desistir! Se você não tiver a intensidade e o compromisso de marcar realmente para tomar a bola, para pressionar, ao menos para o jogador tomar uma decisão errada ou uma decisão mais difícil, naquele setor de lado onde a gente vem sempre pressionando com os pontas de volta e os 8 vão pressionando, nós assistimos mais o jogo do que o normal. Então esse foi a falha coletiva. Eu acho que a falha do sistema foi essa hoje, mas além disso nós erramos individualmente, nós cometemos muitos erros no dia de hoje, mais do que o normal. No segundo tempo, o Bahia melhorou e buscou a reação, principalmente depois da entrada de Everton Ribeiro. Pochettino fez pênalti em Ademir. William José bateu e diminuiu. 2-1. É do Bahia! O William José bateu bem, goleiro para um lado, bola para o outro, diminui o Bahia! O Bahia partiu com tudo em busca do empate e ficou exposto na defesa. Deverson fez o terceiro do Fortaleza e ainda provocou na comemoração. Do Fortaleza! De um time que se recusa a desistir! Aos 43, Everton bateu rápido o escanteio. Ademir rolou para Thiago
que manteve o Bahia vivo no jogo. 3-2. Iago manda pro fundo do gol. Faz 3-2. No clássico nordestino dos tricolores. Um jogaço, senhoras e senhores. Nos acréscimos, a chance do empate foi para fora, depois da cobrança de falta de William José. O Bahia só tinha perdido uma partida em casa nesse Brasileirão. Essa é a segunda. Agora tem mais um jogo aqui na Arena Fonte Nova para recuperar os pontos e seguir firme na briga por vaga direta na Libertadores. O adversário de domingo é o Vasco. 3 dos 4 jogos que restam ao tricolor são contra times que aparecem na segunda metade da tabela. 2 deles estão na zona do rebaixamento. Em tese, um caminho mais fácil, mas que não permite vacilos. Que o Fortaleza tenha servido de lição. Às vezes, o torcedor, imprensa, o externo acha que vai ser mais fácil por ter equipes que estão lá embaixo, mas é diferente. Equipes que querem se manter, equipes que estão jogando a vida e a gente também tem que jogar a nossa vida e estar atento a todo mundo. Globo Esporte de volta, e antes de eu chamar Costa Filho, deixa eu dar uma notícia boa aqui. O Brasil está jogando contra o Marrocos, quartas de final do Mundial Sub-17, está ganhando de 1-0. Passe de Juan Pablo, gol de Deus, 2 garotos da base do Bahia. Agora sim, Costa Filho, chega mais aqui no Globo Esporte para a gente falar de um cara chamado Everton Ribeiro, que só precisa de 20 minutos para ser o melhor em campo, né? Coisa que muitas vezes os jogadores ficam a vida inteira e não conseguem fazer. A questão é o seguinte, já tem um certo tempo que ele voltou, porque o cara ainda não é titular, Costa Filho? Você tem a resposta? Tenho a resposta, Danilo. Boa tarde mais uma vez para você, para quem acompanha o nosso Globo Esporte. Pois é, o Everton se recuperou da cirurgia para retirada do câncer na tireoide. Ficou disponível em 4 partidas. Em 3, saiu do banco de reservas. E aí, se a gente for olhar friamente os números, não tem nenhum gol, nenhuma assistência na conta do Everton Ribeiro. E aí você me pergunta, por que ele muda então a história da partida se não tem nenhuma participação direta a gol na conta do Everton Ribeiro? Quer melhor exemplo do que o segundo gol do Bahia ontem, diante do Fortaleza? Todo mundo esperava um cruzamento na área, naquele escanteio. Ele encontra o Ademir, que serve o Thiago. Na vitória do Bahia de virada, diante do Bragantino, também na Fonte Nova, o Everton Ribeiro encontra o Thiago, que encontra o William José na área. Outra participação do Everton Ribeiro. Você trouxe lá no começo do GE, os últimos 6 gols do Bahia, 5 foram depois que o Everton saiu do banco de reservas. Mas o grande questionamento é, por que o Everton, mudando o contexto da partida, ainda não é titular do Bahia? Ninguém melhor para responder a essa pergunta que o técnico tricolor, Rogério Ceni. Fala aí, professor. O Everton, eu gostaria muito de contar com ele desde o início do jogo. Conversei com ele anteontem, ontem. Ele não se sente confortável ainda, principalmente no início do jogo, onde está todo mundo descansado para competir com ele. Ele não se sente fisicamente bem o suficiente para jogar. É lógico que é meu desejo contar com ele. Jogamos o ano todo com ele nessa função. Mas ele passou por uma cirurgia, ficou bastante tempo parado e hoje ele não se encontra em condições de jogar 45 minutos. Se ele já tivesse condições de jogar 45, poderia ter iniciado com ele e trocado ele no intervalo. Mas tanto que eu deixo para colocar ele lá pelos, 15, 17, 18 minutos, porque ele ainda sente que não consegue competir fisicamente com os demais. Pois é, aí a gente vai para outro questionamento. O Bahia agora tem mais 4 partidas pela frente para fazer até o fim do campeonato. 2 jogos na Fonte Nova. Será que o torcedor tricolor vai ter a oportunidade de ver o Everton Ribeiro jogando como titular na Fonte Nova? Será que isso pode acontecer já no domingo? Agora quem responde ao questionamento é o capitão tricolor, o próprio Everton Ribeiro. Eu já me senti menos exausto, né, no final do jogo, que foi um jogo bem trocação, de correria. Então acho que infelizmente estamos no final e temos que acelerar o mais rápido possível, mas o importante é que eu estou me sentindo cada vez melhor. Quando eu entro, me sinto bem dentro de campo, podendo ajudar a equipe. Vamos ver, né? Quem sabe aguento mais tempo, o professor pode me utilizar mais, mas até domingo a gente vai conversando e eu espero poder ajudar a equipe a vencer domingo.
O Bahia de Everton Ribeiro, Danilo, tem mais 2 atividades para serem feitas até o jogo de domingo, não vai descansar e é um tricolor que deve ter uma ausência. O David Duarte, zagueiro do Bahia, sentiu na partida de ontem, será reavaliado hoje e provavelmente vai desfalcar o tricolor baiano domingo, jogo na Fonte Nova, Bahia e Vasco.